Se vocês lembrarem, antes do uso de informação, o que aconteceu foi o advento da informatização, né? Então, antes de se usar as informações no DW, por exemplo, a preocupação da empresa, ela antes disso, foi de informatizar os seus processos, né, através de sistemas, que na época, muito antes, tudo era feito manualmente, antes da microinformática, antes da informatização, tudo isso era feito de forma manual, os processos das empresas geralmente eram feitos de forma manual, com exceção das grandes empresas que já trabalhavam com sistemas de grande porte e tal. Mas antes da popularização da informática, dos sistemas, as empresas basicamente trabalhavam seus processos manualmente, né? E para ganhar eficiência, essas empresas começaram a investir na informatização, à medida que ela foi se popularizando e se tornando mais acessível. Bom, depois dessa etapa da informatização, da popularização da informatização, é que as informações, os dados passaram a estar disponíveis em maior abundância. Só que esses dados ainda separados entre sistemas, entre fontes diferentes. Então, na concepção de um sistema, ele era desenhado para suportar um processo específico. E aí, então, por consequência disso, as informações que aquele sistema reunia eram informações daquele processo. Então, para se ter uma visão mais ampla de todos os processos da empresa, de tudo que estava acontecendo naquela operação, surge a necessidade de se construir um bicho novo, chamado de DW naquela época, que tinha como missão reunir esses fragmentos de informações de diversos sistemas num único repositório. Isso, mais uma vez, há quase 30 anos atrás. Um processo muito caro, difícil de se fazer e uma realidade acessível a pouquíssimas empresas naquele momento, em 1992, né? Década de 90. Bom, um pouquinho mais adiante, em meados do ano 2000, o que aconteceu? Uma evolução dessa estrutura de dados para fins analíticos. Então surge o Business Intelligence, ou mais conhecido como BI, né? O que foi o BI? O BI foi, bom, as empresas precisam ou precisavam ter uma dinâmica maior no consumo das informações para fins analíticos. Elas começam a entender, em meados do ano 2000, de que a produção de informação para fins analíticos, ou seja, relatórios para análises, começou a ter uma demanda muito maior. Então, para essas empresas que naquele momento já percebiam a utilidade disso para o negócio, elas saíram na frente e criaram estruturas, geralmente dentro da área de TI, estruturas para se gerar informação, gerar produtos analíticos para se entregar para as áreas de negócio. E isso foi mais ou menos meados do ano 2000. Tecnologicamente falando, nesse momento, começam a surgir ferramentas mais baratas, menos complexas do que o modo que se tinha com o DW de se fazer consumo da informação. Na época do DW ainda não tinha a questão visual e os relatórios e dashboards com gráficos, aquela coisa dinâmica, bem apresentada, isso tudo vem com o BI. O BI, em meados do ano 2000, ele traz com ele traz ferramentas que precisam de pessoas técnicas para manipular, mas essas ferramentas formam um conjunto capaz de desenvolver e produzir relatórios e dashboards para uso das áreas de negócio, né? Esse foi o grande diferencial do BI, com a vinda do BI. Mas
a ideia aqui é dizer, olha, a gente começou há quase 30 anos atrás e de lá para cá isso vem mudando, crescendo, diminuindo a complexidade, né? Se tornando mais popular, se tornando mais acessível. E é isso que a gente está vendo aqui nessa linha do tempo. Primeiro, em termos de evolução analítica. Em meados de 2013, ou seja, quase 15 anos depois do surgimento do BI, surge o primeiro quadrante mágico do Gartner. Para quem não conhece, o Gartner é uma entidade global, reconhecidíssima no meio de tecnologia, e ele classifica, né, de tempos em tempos, classifica as ferramentas de mercado, softwares, como melhores e piores, tendências. Eu estou simplificando um pouco, mas é basicamente isso, quadrante. Se você precisa de uma ferramenta de BI, o quadrante mágico do Gartner é algo que vai te dar uma orientação em relação a quem está melhor posicionado e quem não, né? Isso em 2013, então, sai o primeiro quadrante mágico do Gartner para ferramentas mais modernas do que as ferramentas tradicionais de BI. Ou seja, em 2013 a gente começa a era do Self-Service BI e do Analytics, junto com o boom do Big Data. Então isso tudo em 2013, mais ou menos, a gente está falando aí de 7 anos atrás. Então é uma coisa relativamente recente, né? Eu vou abordar um pouquinho mais para frente, nos próximos slides, a diferença entre o BI e o Self-Service BI, o Analytics. Mas o que vale a pena comentar aqui é que houve uma mudança muito grande desse marco do BI tradicional para o Self-Service BI e para o Analytics. Foi uma mudança de paradigma bastante grande. Enquanto no BI a gente tinha um conjunto de ferramentas tecnológicas para uso da área de BI dentro da TI, atendendo as áreas de negócios com relatórios sob demanda, né? E essas demandas precisavam ser especificadas muito detalhadamente pelas áreas de negócio, e a gente, por ter um processo de desenvolvimento na TI muito longo, né, projetos geralmente caros e demorados, a evolução tecnológica para as ferramentas chamadas Self-Service BI, elas vêm como ferramentas desenhadas não para uso das pessoas técnicas de tecnologia, mas sim para as pessoas de negócios. Aquilo que antes era feito através de código ou de desenvolvimento passa a ser feito numa arrasta e solta, né? Os seus relatórios e dashboards passam a ser feitos de forma muito intuitiva, muito fácil e simples. E nesse momento, em 2013, acho que é importante destacar o seguinte: o Self-Service BI, rapidamente, quando eu falo de Self-Service BI, nomes mais conhecidos de mercado e ferramentas, eu estou falando de Power BI, ClickView, ClickSense, Tableau, Looker. Todas essas são ferramentas de Self-Service BI, né? São ferramentas que surgiram em meados de 2013, desenhadas para o usuário de negócio ter autonomia para fazer aquilo que antes, através do BI, era feito sob demanda e desenvolvido pela área de TI. Basicamente, essa foi a grande mudança entre um marco e outro. E o DAMA, a gente pode perceber aí que o DAMA, que é a entidade que fala de governança de dados, né, conceitos e teoria, de forma muito profunda, ela surge aproximadamente no mesmo período, um pouco antes. Então, é importante a gente fazer essa conexão de que antes do surgimento do DAMA, com o paradigma onde a tecnologia era responsável pelo controle e desenvolvimento da informação que estava sendo entregue, com a mudança desse paradigma, né, com o Self-Service BI, a área de negócios ela deixa de ter que especificar no detalhe aquele relatório, aquela visão, porque isso tudo foi entendido pelo negócio que precisa ser uma coisa muito mais dinâmica. E
essa autonomia que passa a ser dada para as áreas de negócios montarem seus próprios, ou seja, fazer consumo dos dados, essa autonomia, ela requer uma disciplina antes desse uso, requer uma disciplina ligada à governança, ligada à gestão da informação e dos dados, porque ao invés de ter uma área que cria os relatórios, essa área passa a ser provedora dos dados granulares, dos dados no menor fragmento, em abundância, em variedade, em quantidade, para que a área de negócios decida qual informação ela vai usar. Então, aí é que começa a surgir com um pouco mais de força a questão da governança, ligado ao DAMA. E, na verdade, a partir daí, a adoção da governança é uma adoção pelo amor, como está aí a temperatura azul, né? Ou seja, não havia uma obrigatoriedade, mas era algo necessário à medida que a empresa evoluísse para esse estágio, né? de dar autonomia para a área de negócios, montar suas próprias visões, fazer uso das informações. Bom, apesar disso ter surgido em meados de 2013, isso passa a virar uma realidade das empresas de forma muito paulatina, muito mesmo. Então, a gente sabe que não são muitas as empresas que hoje em dia, em 2020, têm ou fazem uso do Self-Service BI lançado lá em 2013. Então, tem muitas empresas hoje que eu atendo hoje, faço consultoria hoje em dia, em 2020, que estão planejando essa virada de chave do módulo BI tradicional lá criado nos anos 2000 para esse novo jeito de trabalhar que surgiu em meados de 2013. Né? Então, leva um certo tempo mesmo, é a curva que o mercado leva, a curva de absorção das novas tecnologias. Acho que é um pouco por aí. Né? Bom, em 2017, meados de 2017, surge a questão do Data-Driven Business, ou seja, a questão analítica, né? Fazer relatórios de forma mais barata, mais rápida, dar acesso à informação para as áreas de negócios, era o que a gente tinha até 13, mas em 17, a questão do Data-Driven Business, do conceito, ele vem muito baseado nas empresas digitais que operam baseadas em dados, como, por exemplo, grandes aplicativos, o Waze, iFood, diversos outros, ou seja, empresas que operam através de uma plataforma tecnológica digital, mas que por trás dessa plataforma há o uso essencialmente de dados. Ou seja, se você tira os dados de uma empresa como essa empresa não funciona mais, ela não consegue operar, a plataforma não opera. Então, com o surgimento em meados de 17 dessas empresas que tinham a sua operação baseada em dados, né, principalmente as digitais que surgiram nessa época, começa-se um movimento das empresas de subir o patamar, né? Aquele patamar que antes, em 2013, ele estava mais conectado a necessidades de relatórios e acesso à informação básica para a gestão, né? Isso em 2013. Em 2017, a conexão de dados com estratégia, com negócio, passa a ser maior, né? E a partir daí, com a falta de regulação do uso de dados pelas empresas, o que acontece? Em meados de 2019, né, 20 agora,
a gente tem o assunto da LGPD aqui no Brasil, depois de alguns outros países já terem aderido e feito isso. A gente começa aqui a falar de uma legislação para isso, né? Ou seja, esse advento de 2017 das empresas começarem a fazer dinheiro com dados, e a falta de regulação, ela acabou expondo dados de pessoas sem consentimento das próprias pessoas, empresas fazendo receita em cima dos dados que as pessoas entendiam que eram de propriedade delas. Tem uma série de questões aí sobre esse tema, privacidade de dados e essa troca, né? Então, o Waze está usando os meus dados, mas a contrapartida é que eu não pago para usar o Waze. Então, aí tem uma relação de privacidade versus o benefício oferecido. Então, mas essa é uma outra seara, né? Aqui, resumo da ópera, então, para a gente seguir adiante, a escalada, se a gente separar em duas camadas, né? Aquilo que gera informação dentro da empresa de forma massiva, que foi aquele advento lá atrás da informatização e do uso intensivo desses sistemas. Essa produção de informação cada vez maior dentro das empresas e produção de informação estruturada, ela vem sendo usada para diferentes finalidades. E isso desde lá de trás, quando a gente superou um primeiro desafio de ter uma visão única da informação, até a simplificação do acesso internamente para as áreas com o Self-BI e chegando no ponto da gente ter a informação como um ativo estratégico que conecta com receita, conecta com melhoria de produtos e serviços, ou seja, é um uso diferente, né? Permite a troca entre empresas como um ativo de valor, o dado como moeda de troca, e nesse circuito todo de evolução do uso dos dados, a gente teve governança de dados, né? Como um tema que lá atrás era algo que a empresa poderia se preocupar e aderir por amor. A coisa foi ficando um pouco mais séria em 2017, quando empresas europeias tiveram que aderir à legislação europeia, e agora, para as empresas brasileiras especificamente, virou algo que precisa ser feito, ou as empresas vão precisar se preocupar pela dor. Ou seja, tem data para ficar em conformidade, tem data para fazer aquilo que é o básico que a lei prevê, né? Então, a gente tem aí, sobre o tema governança de dados, olhando da perspectiva de uma empresa, a gente teve uma razão que vem lá desde 2010, né? O surgimento do tema, e mais uma razão que não foi forte o suficiente para as empresas aderirem, né, ou se preocuparem, e o cenário atual é um cenário de obrigação, né, com multas e penalidades previstas em lei. E rapidamente, é uma informação já amplamente divulgada, mas aproveitando para comentar, a LGPD estava prevista para entrar em vigor agora em agosto deste ano, e com essa coisa toda, esse problema que a gente está passando, essa crise, passou pela votação do Senado, se não me engano ainda não passou pela Câmara, e a aprovação que está rolando é para que isso entre em vigor só em 2021. Então vai haver uma postergação provável do início da vigência dessa lei. É possível que ela entre em vigor no início de 2021, mas que as empresas estejam sujeitas às penalizações só a partir do mês de agosto de 2021, se eu não estiver enganado, tá? A informação que eu tenho até aqui.